Paz do Senhor Jesus aos meus amados e queridos irmãos que me ouvem nesta hora. O tema desse vídeo hoje, meus irmãos, são os falsos profetas e os frutos que eles têm dado de comer as ovelhas e suas obras. Amém? Eu sou o Felipe, sou um pregador do Evangelho e venho gravar esse vídeo para você com o maior prazer, para a gente poder pregar o Evangelho um jeito mais puro e verdadeiro, conforme ensinou Jesus, o Filho de Deus. Quem é Jesus? O nosso Salvador. O caminho que nos leva até o Pai, que é Deus. Amém? Então o tema de hoje é: quem anda pisando no seu altar? E quem são os falsos pastores? Amém? Amém? Então convido você a abrir a sua Bíblia em Mateus 7:12. É a famosa passagem da árvore que é cortada e jogada no fogo. Primeiramente, nós devemos entender o que? Por que eu disse: toma cuidado quem pisa no altar? Ou quem está pisando no seu altar? Nós conseguimos ver, meus irmãos, várias igrejas que prosperam e várias igrejas que não prosperam. Por quê? Quem está conduzindo o povo de Deus, ou não está conseguindo dar para Deus aquilo que Deus quer, ou não está conseguindo cumprir a vontade do Senhor, ou não está se santificando no modo correto. Amém? Não estou aqui julgando, estou falando da palavra. Porque a palavra é assim: você abre uma igreja hoje, pode ter um membro, 2 membros, mas se você pregar o Evangelho conforme Deus quer, você vai prosperar. Perseguição tem toda igreja que é de Deus, né? Você vai prosperar. Só que quando você começar a prosperar, se você errar, você vai tratar com Deus, né? Esse é um problema seu e Deus, com Deus. Mas se a igreja não está crescendo, você tem que entender o que está acontecendo. Se tem obras de feitiçaria sobre o teu ministério, o que anda acontecendo se você está fraco espiritualmente e não consegue lutar contra esses encantos do maligno. Algum mal tem, porque Deus não quer que você abra igreja para não prosperar. Amém? Deus, ele quer almas. Deus tem sede de almas. Então vamos lá. Mateus 7:12. Muitas das vezes você chama um pregador para poder vir pregar na tua igreja, e aquele pregador, ele transmite a palavra com simplicidade, né? A igreja recebe. Às vezes ele vem de longe para dar a palavra apenas para uma pessoa. Às vezes aquele pregador tem mais fogo, mais ousadia, ele vem e recebe a palavra, né? Aliás, ele dá a palavra, o povo recebe. E também tem aqueles pregadores, irmãos, que estão em pecado, tanto dentro da sua igreja, os seus membros, os seus obreiros, tanto quanto o que vem de fora. Primeiramente, não se chama ninguém para subir no altar, ou para dirigir um culto, ou para participar da direção de um culto, sem perguntar para Deus se a pessoa está em santidade ou não. Porque quando a pessoa não está em santidade, essa pessoa vai derrubar o seu ministério. É simples assim. Ela vai derrubar o seu ministério. Mas, irmão, como é que eu vou saber? Simplesmente, para você dirigir igreja, você tem que ter intimidade com Deus. Certo? Não adianta você abrir a igreja, achar que é uma lanchonete e aos poucos vai acrescentando os clientes. Não, não é assim. Igreja, a obra você tem que fazer com carinho, né? A igreja você tem que dar a sua alma. Amém? A igreja você tem que fazer conforme tem que ser feito, do modo correto, não do jeito que nós queremos. Amém? Então vamos lá. Às vezes você coloca em cima do seu altar, meus amados, uma pessoa que está em adultério, mente, não ama o seu próximo. Uma pessoa que está completamente, mas completamente em pecado. Mente atribulada, coração atribulado. A pessoa está carregada. E você coloca ela para dirigir um culto. O que ela vai estar fazendo? A Bíblia diz que só tem o caminho bom e o caminho ruim. Se a pessoa está com negatividade, rebeldia e pecado, ela vai transmitir coisa ruim para a igreja. Lógico que Deus, ele usa quem ele quer, mas para pregar o Evangelho você deve estar em santidade. Consigo entender?
o que eu estou querendo dizer? Então você deve tomar muito cuidado com quem você coloca no altar. E se você não tem, meu irmão, intimidade com Deus, eu sugiro que você comece a ter. Porque dirigir a igreja sem ter Deus, meu irmão, é a pior coisa que você faz. É a pior coisa que você faz. Amém? Então vamos começar assim, ó. Um pastor, ele pode cobrar algo da ovelha? Pode. Mas o que a Bíblia diz exatamente em Mateus 7, 13? Eu estou pausando o vídeo aqui toda hora que eu estou com o nariz um pouco entupido, amém? Mas a mensagem vai completa em nome de Jesus. Um pastor, ele pode cobrar de uma ovelha? Sim, ele não só pode, mas ele deve cobrar algo da ovelha. Mas a Bíblia diz em Mateus 7, 12, que antes dele cobrar, ele tem que dar. Conseguiu entender? Antes dele cobrar o seu amor, ele tem que dar o amor. Antes dele cobrar a sua submissão com Deus, ele também deve ser submisso a Deus. Antes dele cobrar de você qualquer coisa, ele tem que dar primeiro. O pastor quer ser alimentado, então ele começa alimentando. O pastor, ele quer respeito, então ele começa respeitando. O pastor, ele quer santidade dentro da igreja, então ele começa dando santidade para a igreja. O pastor, ele quer amor e harmonia, não quer fofoca, então ele tem que começar a estabelecer a harmonia, a comunhão e não ser fofoqueiro. Já começa por aí. O pastor quer ser bem visto por suas ovelhas. Por que eu falo pastor? Independente da unção, a Bíblia só fala dois tipos: pastores e ovelhas. São pastores que guiam as ovelhas e as ovelhas que seguem os pastores. É simples. Você quer ter um ministério próspero? Então aqui Mateus 7,12 diz: comece a dar aquilo que você quer receber. Você quer receber gentileza? Dê gentileza. Você quer receber amor? Dê amor. Tudo aquilo que o homem planta, ele colhe. Não tem como você ser um pastor rebelde, ganancioso, carnal, cheio de ignorância, sem visão espiritual e ter um rebanho saudável de ovelha. No lugar das suas ovelhas você vai ter bode, cabrito, que se alimenta com qualquer coisa, entendeu? Aí você estabelece uma doutrina, daqui a pouco vem um outro irmão da outra doutrina e esse povo absorve. Por quê? Porque são cabrito, bode come qualquer coisa, agora a ovelha come só uma comida especial. Conseguiu entender? Então você deve tomar cuidado. Você que é um pastor excelente, você que é um pastor firme na palavra de Deus, você tem que tomar cuidado. Você deve tomar cuidado com quem pisa no seu altar. Porque às vezes você dá um alimento saudável e o povo vem e distorce. Tudo isso daí. Quem é espiritual, às vezes entra numa igreja e não volta mais. Entende? Porque a pessoa entra e vê que aquela pessoa que está pregando está dando uma palavra tão negativa. Eu não digo palavra de correção, né, que é exortação. Eu digo a palavra de Deus mesmo. Às vezes a pessoa entra na igreja e quer receber aquela palavra de Deus, mas não consegue, porque a pessoa que está pregando está passando uma negatividade terrível. E quem é espiritual sente. A pessoa está no triste, estando feliz. Então Mateus 7, 12. Quer receber? Comece a dar. Quer ter ovelhas obedientes? Começa você a ser obediente. Porque a árvore é conhecida pelos seus frutos. Amém? Vamos lá no 12. Entrai pela porta estreita, porque muitos são os que vão pela porta larga. Amém? E a porta larga é o que conduz à perdição. Por que as igrejas hoje em dia, lembrando que eu sou uma pessoa com chamado missionário, que eu gosto de pregar a união das igrejas, todas as igrejas. Por que as igrejas hoje em dia, muitas, não digo todas, né, muitas, estão se corrompendo? Porque tem pregado o evangelho do mundo, o evangelho que tudo aceita. Irmão, não é fácil ser crente. Mas quando você se torna crente, você se torna diferenciado diante de Deus e diante dos homens. Se você pudesse ir para a igreja, aliás, se você pudesse continuar sendo crente do jeito que você é, cheio de pecado, cheio de coisas mundanas, para que Jesus iria morrer na cruz? Para que Jesus ia derramar o sangue dele na cruz? Para que ia ter todo esse esforço em pregar o evangelho se você pudesse continuar na igreja do jeito que você está? O evangelho diz para você: vim como você está.
mas receber a transformação, seja transformado pelo Espírito do Senhor, seja limpo pelo sangue do Cordeiro. Amém? Consegue entender? Então o que eu estou querendo dizer para você? As igrejas se perdem hoje por causa que seguem a porta larga. Irmão, eu vou numa igreja onde não tem doutrina, onde eu posso tomar minha cervejinha mesmo sem álcool, onde, lembrando que é errado, se você vem para a igreja e não consegue abrir de mão de qualquer ritmo mundano, meu irmão, você está no mundo ainda. Cerveja com álcool ou sem álcool, ela vai representar para você mundo. Amém? Então, saia dessa. Então vamos lá. Você veio para a igreja não te estabelece nada para você se achegar até Cristo. Você continua com as suas vestimentas, lembrando que para você vir, você vem do jeito que você está. Mas a igreja não estabelece suas vestimentas, a igreja não estabelece o jeito que você tem que tratar o seu próximo, o jeito que você tem que ser submisso à palavra primeiro e depois ao seu pastor homem, né? Porque o pastor tem que ser muito macho para chegar e falar que nós devemos obedecer a ele mais do que a Deus. Primeiro vem a palavra de Deus, depois vem o pastor, aí nós vivemos em comunhão. Se o pastor fosse, se qualquer pastor falasse para mim assim, irmão, você tem que parar com essa obra porque não é de Deus. Eu falo assim, irmão, tá bom, eu paro, mas eu quero ver você dobrar o joelho aqui na minha frente agora. E falar, Senhor, eu tô mandando ele parar com a obra e eu assumo a responsabilidade. Para mim, o homem de Deus é assim. Amém? Então vamos lá. As igrejas hoje em dia se corrompem, por quê? Porque entram pela porta larga, né? Existem igrejas homossexuais. Lembrando que eu não sou contra a homossexualidade, eu estou falando dentro da palavra. Em breve eu vou fazer um vídeo mais pra frente. Homossexualidade ou homossexualismo? É um vídeo muito interessante, conforme o Senhor tem me falado. Amém? Existem igrejas homossexuais. Lembrando que a homossexualidade dentro da Bíblia, ela é uma igreja que não segue os padrões bíblicos, né? Não julgando. Mas ser homossexual é algo da carne, entende? Então, para você ser um servo de Deus arrependido, você precisa parar com essas práticas, entendeu? Você necessariamente não precisa se relacionar com mulher, mas simplesmente parar de se relacionar com a pessoa do mesmo sexo. Você é gay, você larga a homossexualidade, você não precisa de imediatamente ter relação com uma mulher. Simplesmente você precisa parar de se relacionar com uma pessoa do mesmo sexo e deixar Deus trabalhar no seu coração. Se for para você ficar sozinho, você fica. Se for para você ter uma mulher, Deus vai trabalhar no seu coração. Mas o primeiro passo é parar de ceder às vontades carnais e começar a agir como homem e a mulher como mulher. É um exemplo. Tá? Você entra na igreja, se enche de maquiagem, roupa curta, batom. Você pode assistir pornografia, pode assistir filme de sexo explícito, essas coisas tudo. Irmão, esse é o caminho da porta larga. Amém? Porque um crente, ele sabe quando ele agrada o seu Senhor ou não. Amém? Então, o caminho da porta larga é aquela igreja que faz festinha gospel. Não estou falando festividade, falo festinha. Igreja, porta larga é aquela igreja que deixa você fazer tudo o que você fazia no mundo. E está interessado só no seu dízimo e só na sua oferta. Sendo que Jesus, ele prioriza a obediência e não o sacrifício. Dízimo e oferta é sacrifício, que vem na base da obediência, mas primeiro você tem que ser obediente. Amém? Esse é o evangelho que Jesus prega. Então, a Bíblia nos relata aqui sobre a porta larga. Muitos são os que entram por ela, mas quem entra pela porta larga, irmão, se perde. Se a sua igreja não te ensina a amar o próximo, se a sua igreja não te ensina a seguir um verdadeiro evangelho, ter comunhão com seus irmãos, ser submisso às leis, é o caminho da porta larga. E não é isso. Se a tua igreja não te ensina a ser santo ou se santificar para entrar no reino dos céus, é a igreja da porta larga. Amém? Então vamos ler aqui no 13, ó. No 14. Em Mateus 7, 14 e 15 vai dizer assim, ó: entrai pela porta estreita, ao qual o caminho também é estreito. Amém? E toma cuidado, evite os falsos pastores, que são lobos disfarçados de ovelha. Ou seja, o caminho, você entra pela porta estreita,
e o caminho também é estreito, é esse caminho que vai te levar para a vida eterna. Amém? Só que Jesus está falando para você o quê? Para você tomar cuidado. Porque evitar os falsos pastores. Por quê? Porque os falsos pastores ele vem com uma boa aparência. Mas na verdade, ele é aquele pastor que ele só pensa no dinheiro. Ele é aquele pastor que, na hora que o bicho pega, ele sai fora e abandona a ovelha. Ele é aquele pastor que não luta pela vida da ovelha como foi Davi. Falar de Jesus é fácil, mas quero ver falar de Davi, que foi um homem normal. Falar de Elias, né, que venceu todas as suas paixões e lutou em prol do povo de Deus. E vários outros homens, né, Moisés. Então, a Bíblia diz que se você quer herdar a salvação, você deve seguir o caminho, que a porta é estreita, o caminho é estreito. Um caminho onde você tem que abrir de mão de tudo que é do mundo. Que no tempo Deus vai começar a falar para você, ó, você vai entrar aqui, você vai ter que aprender a se vestir, você vai ter que ter um emprego correto, você vai ter que ser uma pessoa exemplar na sua fala, você vai ter que ser uma pessoa avivada, batizada no fogo do Espírito do Senhor. Você vai ter que ser uma pessoa completamente diferente. No caminho estreito você não consegue passar com bagagem do mundo. O caminho estreito ele cabe somente você, em espírito. Às vezes até uma roupa que você coloca, até um jeito que você fala, acrescenta uma bagagem do mundo e você não consegue passar por esse caminho. Mas é o caminho que vai te levar para a salvação. Um caminho onde você abre de mão de certo tipo de lugar, abre de mão de certo tipo de bebida, exemplo, cerveja, uísque. É um caminho onde você abre de mão da vaidade, mulher, maquiagem e vestes. Homem, roupa justinha, vaidade também, porque o homem é a glória de Deus, né? A mulher é a glória do homem. Caminho estreito, onde você aprende a se sacrificar para o seu próximo, entrar na brecha do seu próximo e ajudar ele conforme ele está precisando. O caminho estreito, meus amados, ele envolve tudo isso. Mas o caminho estreito só entra você em espírito, porque até sua carne você não consegue passar no caminho estreito, ou seja, você tem que ser espiritual sempre. E não vem falar pra mim assim, irmão, tá rotando a santidade. Não, eu já falei, quem fala isso daí pra mim é porque tá em pecado. Não consegue ter mais a visão pura da palavra. Porque quando você vai corrigir uma pessoa e essa pessoa já fala, irmão, você é santarrão, você está pregando sua santidade. Essa pessoa está fazendo o quê? Ela não consegue mais viver aquela santidade. Porque quando a pessoa é perfeita, ela vai fazer o quê? Realmente, irmão, você falou a verdade, eu vou procurar a me policiar, vou procurar a ser diferente. Consegue entender? Então, eu gosto de falar com pessoas com simplicidade, com línguas simples, para que todos possam entender, assim como Jesus fez. Amém? Então vamos lá. O caminho estreito, ele é doído, mas ele é o caminho que vai te salvar. As pessoas falam, se tá ruim com Deus, imagina sem Deus. Não tá ruim com Deus, irmão. Porque Deus ele vai chegar em você na hora que ele vai precisar, ele vai te sustentar, ele vai te dar salvação. Se você fala que tá ruim com Deus, é porque ou você não tá forte espiritualmente, ou porque o inimigo tá te perseguindo, porque você é luz. Mas com Deus não fica ruim. Conseguiu entender? Então o caminho estreito só cabe você em espírito. Não cabe idolatria, não cabe mentira, não cabe engano, não cabe ganância, não cabe adultério. Amém? Vamos no 15. Cuidado, evita os falsos pastores que são lobos vestidos de ovelhas. Ou seja, por fora ele é uma pessoa, mas por dentro ele é outra. Ele está doido para te tragar, sugar sua gordura, não está nem aí para sua alma. Entendeu? Ele quer saber do seu bolso, quer saber o que você tem para trazer para a igreja, quer saber de números, não quer saber de santidade. Entende? Então, esse é o pastor que você deve evitar. Se você ler o 16, a Bíblia diz assim, ó: por seus frutos conhecereis, por seus frutos os conhecereis. Ou seja, a Bíblia está dizendo que pelas obras que os falsos pastores praticam, vocês vão conhecer se eles são pastores de verdade ou não. Porventura, colhem-se uvas dos espinheiros ou figo dos abrolhos? O que Jesus está querendo dizer? Se o pastor é um falso pastor, ele é uma árvore de espinho. Como que ele vai dar a uva para você, vai te dar o sangue de Cristo para você beber, sendo que ele é um falso pastor? Consegue entender? Então, o que a Bíblia está querendo dizer? Traduzindo para você, você consegue ver um verdadeiro pastor pelas suas obras. É aquele pastor que sacrifica pelas ovelhas? É aquele pastor que fala bem das ovelhas? É aquele pastor que quer as ovelhas sempre perto ali e cuida ao invés de bater? Porque se você vê o pastor, ele usa do seu cajado, quando ele bate no chão, as ovelhas já começam, ele só vai assustando ali para as ovelhas se juntarem. Ele não pega o cajado e bate nas ovelhas.
Entende? E quando ele pega o cajado, ele usa da autoridade para corrigir as ovelhas, mas ele não bate na ovelha. Ele conversa, ele explica, ele prega e Deus enche a boca dele. Quando nós falamos as famosas cajadas, significa que nós estamos em rebeldia, nunca a palavra é ruim. Mas bater fisicamente, um pastor não faz isso. Amém? Então você vai conhecer os falsos pastores pelas obras. Pede ajuda para o seu pastor. Mas se ele não te der ajuda, você não fica com raiva dele nem sai da igreja. Porque muitas das vezes Deus quer abrir o seu olho para você ser um justo no meio dos pecadores. Certa vez eu orava em cima da minha laje, eu falei assim, Senhor, há uns 4 anos atrás, por que existe tanta igreja errada aberta ainda? Aí Deus falou para mim que além disso, além dele estar tratando com cada uma delas, Deus ele falou que um justo lá dentro faz muita diferença. Então às vezes você pode ser esse justo de ver as coisas erradas dentro da igreja, mas continuar orando, mas cuidado para não se corromper. Porque quando você é um justo e se mantém de pé, Deus ele vai trabalhar grandemente dentro daquela igreja. Mas quando você é um justo que você se corrompe, você segue o sistema que não é para seguir, o sistema do pastor Lobo, você acaba se prejudicando também. Então seja um justo, peça ajuda para o seu pastor, mostra para os irmãos, começa a analisar o fruto que você está recebendo ali, mostra para os irmãos o verdadeiro evangelho, sem falar mal do pastor. Não traga contenda, briga, divisão dentro da igreja, só começa a ouvir e analisar. E quando você não gostar, você dobra seu joelho e ora, Senhor, isso aqui não condiz com o teu evangelho, que é Deus que vai tratar. Porque fazer motim, rebelião, sair abrir outra igreja, isso daí não é de Deus, irmãos. Isso aí não é de Deus. Amém? Então vamos lá. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá frutos é cortada e lançada no fogo. O que Jesus está querendo dizer? Não tem como um pastor ruim dar bons frutos. Não tem como um pastor ser carnal dar bons frutos. Não tem como. Uma coisa é o pastor errar, outra coisa é ele já ser realmente um lobo. Entendeu? Então a Bíblia está dizendo pra gente assim, ó. Todo pastor que não dá bom fruto, ele é cortado e lançado no fogo. Por isso que Deus deixa ele desfrutar sobre a face dessa terra e fazer o que ele quer. Às vezes Deus ele vem dar uma correção, porque o final dele já é inferno. Aí eu pergunto pra você, você vai continuar deixando essas pessoas passar pelo seu altar? Você vai continuar deixando essas pessoas que dão maus frutos, maus exemplos, continuar contaminando as suas ovelhas? Para pensar. Jesus ele não quer chegar em você e encontrar maus frutos. Ele quer chegar em você e encontrar bons frutos, boas obras. Amém? E é isso que você deve fazer. Para não estender muito o vídeo, eu agradeço por todos terem ouvido esse vídeo. Mas comece a analisar. Não tem como pastores bons dar maus frutos, a não ser se errarem. E não tem como pastores ruins dar bons frutos. Analise a igreja que você está indo. Será que essa igreja está certa diante de Deus? Comece a orar. Não é para você sair dela, é para você orar. Para Deus começar a fazer a mudança dentro da igreja. Que às vezes você é o justo que Deus quer colocar ali dentro. É o Davi sendo perseguido por Saul. Amém? É o Samuel que vai substituir Eli. Ou Davi que vai substituir Saul. Ou às vezes Deus vai colocar você como estrutura forte daquele tempo, por mais que você não chegue no altar. E ali você vai ver a glória e a graça de Deus resplandecer na sua vida. Amém? Então medita aí. Saia do caminho largo, que é o caminho da perdição, o caminho mundano, e entre no caminho estreito, meus irmãos. Sacrifício de obediência. Começa a se sacrificar, abrir de mão das suas vontades para ser obediente. Amém? Até na sua vida sexual, você tem que ser exemplo. Porque até na hora que você tem relação sexual, o inimigo também mata, se você não sabe disso. E se você não tomar cuidado, você desagrada a Deus. Mas isso é assunto para outros vídeos. Mas a questão é, um dos exemplos que as igrejas estão perdidas é porque a árvore dá mau fruto, e as ovelhas comem e se contaminam, ou se tornam farinhas do mesmo saco. O pastor é ruim, a ovelha também é ruim, e por aí vocês vão. Amém? Então, saiba, você pastor que me ouve, que toda árvore que não dá bons frutos é cortada e jogada no fogo. Amém? Toda árvore que não dá bons frutos é cortada e jogada no fogo. Deus ele quer ver você alimentando a ovelha,
Deus ele quer você suprindo as necessidades da ovelha. Deus ele quer ver você ajudando as ovelhas no seu chamado sem medo de perder a liderança. Deus ele quer ver você sendo forte e fiel diante das provações. Deus quer ver você sem fofoca. Deus ele quer ver você, meus irmãos, e você, meu amado querido pastor que me ouve nessa hora. Deus ele quer ver você puro e irrepreensível, passando, indo e voltando pelo caminho estreito. A cada vez que você passa pelo caminho estreito, ele vai estreitando mais, onde vai chegar uma hora que só vai caber você e Jesus. Amém? Mas para você chegar nesse caminho, você tem que seguir o caminho da porta estreita. Você tem que procurar o caminho onde ele vai te ensinar a abrir de mão do mundo. E não tenha vergonha dos outros. Pô, fulano foi para a igreja hoje, já começou a mudar, tal, é uma salvação individual. Aí mais para frente você abre de mão da salvação, mas você quer. Aquele seu colega que tanto te perturbou, ele assente de aceitar Jesus, aí você fala, vou voltar para a igreja mais tarde, Jesus volta, ele está salvo, você não está, e aí? Entendeu? Então começa a meditar nisso daí, não tenha vergonha do evangelho não. Aqueles que se vergonham de Cristo, eles também terão vergonha, Cristo também terá vergonha de vocês na frente do Pai, diante do Pai. Então não vale a pena negar Cristo por causa da porta larga. Nós devemos seguir Cristo no caminho estreito. Cristo abriu de mão de tudo. Os apóstolos abriram de mão de tudo. Para quê? Para dar preferência para o evangelho. Não estou falando para você abrir mão do seu emprego e da sua família, não. Mas começa a colocar Deus acima de todas as coisas. E o pastor da sua igreja, você vai entender se ele é bom ou não pelo jeito que ele age com você. Não é só se preocupar, ligar, mandar um zap, não. É ir até sua casa, carregar a sua dor, entendeu? Chorar com quem chora, rir com quem ri, porque assim foi Cristo. Quando Lázaro morreu, Cristo chorou. Entendeu? Cristo chorou. Então chorar com quem chora é você suportar a dor daquela pessoa. E rir com quem ri é você mostrar para aquela pessoa que você está ali também para compartilhar da alegria dela. Não ficar sugando, né? Compartilhar. Então, que eu falo para vocês isso, irmão, hoje é a palavra de Deus. As árvores que não dão bons frutos é cortado e lançado no fogo. Todo pastor que está em mau caminho vai ser cortado e lançado no fogo. Estou falando segundo a palavra, né, Ju? E você entra pela porta estreita para ser salvo. E não ser castigado, não ficar apanhando do diabo. Porque é o caminho estreito, o caminho largo é o caminho da perdição. Amém? E evita esses falsos pastores. Amém? E se você quiser oração, vou deixar meu WhatsApp nos scripts, né? Que nem falam assim, nas descrições, aliás. E você vai lá, me chama no WhatsApp, a gente vai conversar, eu vou orar por você. É de graça, irmão. De graça nós recebemos, de graça nós damos. E para você que viu esse vídeo até o final, você falso pastor, se conserta. Porque tá vindo um mover sobre o Brasil, né? Que se você não tiver de acordo com o que Deus quer, o negócio vai estreitar pro seu lado de um jeito que você vai pedir para não ter nascido. Amém? Deus te abençoe. Fica na paz do Senhor Jesus. Jesus te ama e eu também.